Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala as coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e, como sempre, tenho o prazer de ter aqui ao meu lado meu companheiro, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo de volta, seu pé. Fala aí, Massaro, tudo muito certo, tudo muito contente, estamos aqui, graças a Deus, vimos o eclipse é a coisa mais linda aqui que eu já vi nesse planeta, mas depois do eclipse a vida volta ao normal e vamos que o show não pode parar. Aí, sobrevivemos ao ataque dos senhores vampiros que utilizaram esse momento para poder atacar as pessoas, estamos todos vivos aqui, depois do eclipse sair. Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2024, a gente está gravando o programa de número 93. Então, se você é um novo programa, seja bem-vindo. É um prazer ter pessoas novas aqui, um grandíssimo prazer ter pessoas que estão de volta para nos ouvir. Lembrando que você pode assistir nosso programa em bloco, você não precisa assistir tudo numa pancada só, porque a gente sabe que ninguém tem 2 horas sobrando, ou talvez tenha. E para isso você pode conferir a minutagem do programa que está na descrição do podcast, ou se você estiver assistindo pelo nosso site, você também tem a descrição por ali, ou pelo YouTube, que também tem a descrição da minutagem, você pode ir direto para o bloco das províncias. Lembrando também que só no nosso site você consegue ver toda a lista das matérias que a gente fala durante o programa, servir de referência para você. E um último aviso é que semana que vem não tem programa, porque adivinha só, estou sendo mandado de novo para viajar, estou indo trabalhar, não vou estar aqui, não vai dar para gravar programa. Cara, importante é da coisa, né? Cara, escravidão, espero que eu volte. Mas isso aí. Sem mais enrolação, vamos pro programa. Amare usque ademare, esse grande belo moto deste grande norte canadense é o que abre nosso bloco de notícias, começando como sempre pelas notícias federais. Eu já sei que o Pé vai fazer seu comentário de sempre com essa notícia, porque é sempre bonito. Mas os obstáculos da cannabis medicinal permanecem no Canadá. E veja por quê. O uso da cannabis para fins medicinais ainda enfrenta dificuldades no Canadá, mesmo depois da legalização da maconha em 2018. Os pacientes relataram dificuldades em encontrar médicos que autorizem o uso da droga e em receber o medicamento pelos canais oficiais. Além disso, o estigma em torno do uso da maconha ainda é uma questão para muitos usuários. O acesso aos produtos também é limitado, já que muitos pacientes precisam esperar pelo envio pelo correio, ao invés de poderem comprá-los diretamente em farmácias. Alguns pacientes também enfrentam discriminação e preconceito no ambiente de trabalho devido ao uso da maconha medicinal. No entanto, especialistas apontam que ainda há falta de evidências sobre a eficácia da maconha para certas condições médicas. O governo federal está revisando as políticas de acesso à cannabis medicinal e há recomendações para que a droga seja considerada um medicamento convencional e seja vendida em farmácias. Além disso, há propostas para remover impostos sobre a maconha medicinal e fornecer orientações clínicas para profissionais de saúde. Lembrando que a maconha medicinal é realmente um medicamento que é recomendado para alguns casos. Isso não tem nada a ver com o cidadão que resolve dar um puff-puff no final de semana, né? Exatamente, eu sou totalmente contra o legado do nosso primeiro-ministro da maconha no estilo recreativo, mas nunca, há muito tempo já, desde quando começaram os estudos a favor da maconha medicinal, e os resultados são muito bons para crianças inclusive, que tem ataques, várias convulsões por dia, diminui consideravelmente, então eu não tenho nada contra o que seja realmente estudado, documentado e testado para fins medicinais. Já o puff-puff, aí cada maconheiro com seu bagulho. A gente realmente tem que fazer uma camiseta com esse negócio assim, meu grande legado. E mandar lá pra Ottawa.
E por que tantos festivais canadenses estão tendo dificuldade de sobreviver ou estão sendo cancelados? Vários festivais icônicos do Canadá estão cancelando ou reduzindo suas atividades este ano devido a dificuldades financeiras. A empresa responsável pelos festivais, pelo Festival Anual de Comédia Just for Laugh, entrou com um pedido de proteção contra a falência, e outros festivais estão enfrentando perdas financeiras devido ao aumento de custos, competição e perda de patrocinadores corporativos. Alguns festivais, como o Teatro de Stratford, estão encontrando sucesso ao investir em produções e conteúdo digital, mas muitos estão lutando para sobreviver sem apoio financeiro adequado. Além disso, a pandemia também afetou a disponibilidade de voluntários e a capacidade de atrair o público. O governo federal está monitorando a situação e trabalhando com os festivais para garantir que eles tenham acesso a outros programas de apoio. Isso é muito interessante porque isso a gente já falou aqui do Just for Laugh. E tem uma empresa que está tentando, uma empresa francesa que está tentando salvar, vai ser muito difícil, o festival agora para o verão. Só que essa empresa ela é especializada justamente em canais digitais, então ela consegue, ela pega todo o público dela. Lógico, você tem uma amplitude muito maior se você coloca isso no digital, só que realmente você é uma única maneira que está tentando de salvar o festival, porque existe essa tendência de pessoas estarem, porque quando você coloca o ponto positivo, é lógico, eu acho muito legal em Montreal você ir lá curtir um festival ao vivo, ver a pessoa, que é muito legal quem mora em Montreal, mas a gente tem que entender que a gente vive numa era digital e não é mais como antigamente que as pessoas, por exemplo, você chegava a assistir um programa que você gostava, vamos colocar aqui os X-Men, você tinha que, passava meio-dia e pouco, antes do Globo Esporte, você tinha que assistir, e no outro dia você comentava com seus amigos. Se fosse um filme que passasse na sessão da tarde, se fosse um tela quente, você esperava a tela quente. Hoje você não existe mais agenda, você com o streaming, você assiste a hora que você quiser, o momento que você quiser. Então, aí é aquela coisa interessante, porque as pessoas, antigamente você falava assim, nossa, você viu o filme ontem do tela quente? Hoje não, você fala assim, eu tô assistindo uma série de 10 anos atrás, ou tá. Então não existe mais esse calendário que o mundo, de uma maneira assim, figurativa, seguia. Hoje cada um faz seu calendário e isso também reflete nos festivais. Você quer ver um festival? Vai ser no domingo. Mas domingo eu tenho que ver um amigo meu em tal lugar. Você pode escolher de ir em tal lugar, porque depois provavelmente vai estar disponível online. Tá, uma outra coisa que eu notei, cara, fui no cinema assistir o novo filme dos Caça-Fantasmas, por sinal, vou deixar como dica. Cara, impressionante. Todas as vezes que eu vou no cinema, tá quase vazio, velho. O cinema aqui perto de casa. É assustador. Aí a porcaria do Cineplex tem agora uma taxa de reserva online. Se você comprar o ticket online, eles te cobram mais caro. Eu falei, mas que raios? Aí o que eu tô fazendo? O cinema é 3 minutos aqui de casa, eu vou online, vejo os assentos que estão sobrando, aí vou lá, compro o ticket e vou assistir. Mas, tá louco, cara. Enfim. Aí, em notícias federais, a Índia chamou as alegações de interferência estrangeira nas eleições do Canadá de infundadas. Você ouviu direito, a Índia. O governo da Índia está negando as acusações de que interferiu nas últimas 2 eleições do Canadá, e documentos da agência de espionagem do país, divulgados durante a investigação sobre interferência estrangeira nas eleições canadenses, mencionaram a Índia e o Paquistão como governos envolvidos em tentativas de influenciar as votações de 2019 e 2021. A Índia negou as acusações e afirmou que é o Canadá quem tem interferido em seus assuntos internos. A agência de espionagem canadense também acusou a Índia de interferência em 2021, com o objetivo de influenciar leitores indo-canadenses que seriam simpáticos ao movimento Khalistani ou a posições políticas pró-Paquistão. O primeiro-ministro Justin Trudeau afirmou que o governo está tomando medidas para proteger o Canadá de influências estrangeiras nas eleições. Analistas acreditam que a Índia teria 2 objetivos ao intervir nas eleições canadenses. Promover sua mensagem no espaço político canadense e intimidar ou suprimir o voto de comunidades diaspóricas, especialmente os Sikhs. A agência de espionagem canadense também executou uma medida de redução de ameaças contra o Paquistão em 2019, mas pouco se sabe sobre o que foi feito. É isso aí, agora é todo mundo contra o Canadá, porque o Canadá é um super player mundial. Então, mas isso aí que é engraçado, porque tá tendo agora o comitê sobre a ingerência nas eleições,
E o Trudeau, essa semana, ele foi lá para ser escutado. E, cara, e o mais impressionante, é por isso que essa é a minha opinião, eu acho que o Canadá tem virado cada vez mais, tem perdido muito da sua influência geopolítica justamente por atitudes como essa. Todo mundo sabe que a Índia, a China, a Rússia tentaram fazer suas ingerências, e aí o Trudeau vai lá, e aí ele é questionado, mas você sabia ou não? Aí o cara responde, não, porque o serviço de inteligência, se eles quiserem realmente ter certeza que eu vi, o cara tem que mesmo falar um e-mail, porque, sabe, nem tudo que é falado pode ser alegações. Tipo, cara, você está descredibilizando a sua agência de inteligência nacional. Tudo bem, tem um contexto que ele não pode, ele não quer assumir que ele sabia e que ele não fez nada, e ele tá falando, não, mas ele falou, e realmente ele falou isso. Ele falou assim, sabe, eu tenho vários relatórios para ler, então se os caras têm alegações, se ele quiser realmente ter certeza, o cara tem que ter um encontro comigo, um e-mail, às vezes, tipo assim, e agora fica imaginando numa situação que a gente vive geopolítica, que todo mundo observa todo mundo, que todo mundo sabe que tem, e é o que aconteceu, fazer uma relação que aconteceu para quem conhece um pouco a história do 11 de setembro. Existiam agências de inteligência que falaram, tá provavelmente um ataque de avião que vai ser feito aí. E aí o que os caras fizeram? Não deram ouvido. Não sei o que. Então o Trudeau, cara, assim, eu achei meio patético e um pouco assim, isso mostra um pouco a inocência do Canadá, não sei se é voluntário ou não, mas do Canadá em relação às ameaças que existem. Porque a gente já viu os chineses que estavam infiltrados em universidades, a gente já viu o chinês que levou informação que estava espionando aqui, a gente viu um monte de coisa, mas o Canadá ainda fica nessa ilusão, não, se o cara tiver realmente alguma coisa, ele vem e fala. Então assim, realmente o Trudeau nessa questão fraquíssimo. Ele é um Justin Trudeau. E o plano de assistência odontológica canadense começa no próximo mês, mas muitos dentistas ainda relutam em participar. O novo Plano Nacional de Cuidados Dentários está prestes a ser lançado no Canadá, mas alguns dentistas não estão participando, apesar de se qualificarem. O plano, chamado de Plano Canadense de Cuidados Dentários, foi anunciado em dezembro e tem como objetivo fornecer cobertura de seguro dentário para residentes canadenses de baixa e média renda que não possuem cobertura privada. No entanto, apenas alguns milhares de dentistas se inscreveram para participar, o que pode forçar os idosos a procurar um novo dentista que esteja no programa. Além disso, alguns presidentes de associações provinciais de dentistas não planejam oferecer o programa em seus próprios consultórios, citando preocupações com a falta de detalhes e a burocracia adicional que o programa pode trazer. O ministro da Saúde, Mark Holland, sugeriu que o governo pode oferecer incentivos para atrair mais dentistas para o programa. Apesar disso, o programa só cobrirá alguns tipos de procedimentos dentários e ainda haverá um custo para os pacientes, como renda entre 70 e 90 mil por ano. O lançamento do programa está previsto para o próximo mês. Aí babou, né? Aí babou. Era só aprovar um plano que pudesse ter, que o pessoal pudesse ter atendimento gratuito dentário. Especialmente quem tem mais idade. Cara, estamos indo na contramão? A primeira pergunta é, estamos indo na contramão de onde deveríamos estar indo? E nas notícias federais, Trudeau anunciou 2,4 bilhões de dólares para investimentos relacionados a combate às máquinas que vão nos matar, a inteligência artificial. O primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou no domingo que o governo liberal está reservando 2,4 bilhões para investir em inteligência artificial no próximo orçamento federal. A maior parte do valor vai ser destinado a um fundo que visa fornecer acesso à capacidade de computação e infraestrutura básica. O governo também planeja lançar um Instituto de Segurança de Inteligência Artificial para proteger contra sistemas avançados ou maliciosos e criar um escritório do Comissário da Inteligência Artificial e Dados para garantir o cumprimento da proposta Lei da Inteligência Artificial e Dados. O líder da oposição, Pierre Poilievre, enviou uma carta ao primeiro-ministro pedindo que o governo acabe com o preço do carbono e limite seus gastos, mas o Trudeau respondeu que essas medidas não estão responsáveis pela inflação. E o governo minoritário tem um acordo com um novo partido democrático, o NDP, para garantir o seu apoio em questões fiscais, que todo mundo já sabe. Isso aí. 2,4 bilhões para dar mais máquina, Pé. Eu tô aqui. Eu vou sentar e esperar, porque eu só acredito vendo, como falava o bom e velho Silvio Santos.
O Canadá promete bilhões em novos gastos com defesa, mas não atinge o compromisso de 2% da OTAN. Um novo documento de política de defesa do Canadá, intitulado Nosso Forte, Forte e Livre, foi divulgado nesta segunda-feira e promete aumentar a capacidade de vigilância e combate militar no Ártico. Entre as medidas previstas estão a aquisição de novos equipamentos, para não falar que a gente só tem tranqueira, como aeronaves de alerta antecipado e mísseis de longo alcance, além da criação de um hub de apoio operacional no norte do país. O documento também inclui um aumento de 8,1 bilhões de dólares nos gastos militares nos próximos 5 anos e um compromisso de investir 73 bilhões de dólares nas próximas 2 décadas. No entanto, o plano não atende à meta do gasto de 2% do PIB estabelecido pela OTAN, o que pode gerar críticas aos aliados do Canadá. O documento também elabora questões das mudanças climáticas e a sua influência no Ártico, além de mencionar a ameaça representada por países como a Rússia e a China. A política de defesa também promete reformas no sistema de aquisições militares e uma maior consulta à indústria sobre a necessidade das forças armadas. A gente sabe que tudo isso é muito mal gerenciado desde a época que o Trudeau chegou, não é questão de pegar no pé do cara, isso é uma realidade. Ele deixou de lado essa questão armamentista, que para ele era coisa da extrema direita, do Harper, enfim, e agora a gente vai ter que sair correndo atrás de 20 anos de atraso, porque a gente só tem pangaré e munição de festim para ir para uma guerra. A gente nem pinta meio fio aqui, pera, não dá nem para sacanear essa história. E o governo federal vai lançar um fundo de mais dinheiro. O governo federal vai lançar um fundo de 500 milhões para a saúde mental de jovens. O governo do Canadá anunciou esse fundo que vai ajudar organizações de saúde comunitárias a fornecer mais cuidados de saúde mental para jovens. A ministra das Finanças, Chrystia Freeland, fez um anúncio ao lado de outros ministros, incluindo a ministra da Saúde Mental e Vícios, Yara Saki. O fundo vai ser destinado a ajudar jovens a lidar com estresse, ansiedade e outras questões relacionadas à guerra, mudança climática e problemas financeiros. Durante a campanha eleitoral, o governo prometeu um fundo semelhante para instituições de ensino pós-secundário, mas não está claro se esse novo fundo vai atender esse compromisso. O governo optou por financiar organizações comunitárias para abordar uma gama mais ampla de jovens, já que nem todos estão em campos universitários. O fundo é o mais recente em uma série de anúncios pré-orçamentários do governo liberal com foco em ajudar os jovens a terem uma casa acessível. O orçamento federal vai ser apresentado na próxima terça-feira pela ministra Freeland. Uma coisa que me deixou espantado aqui nessa notícia é que eu não sabia que a gente tinha uma ministra de saúde mental e vícios. Mas, enfim. Tá todo mundo esperando aí esse orçamento, porque até agora eles só estão falando gastar e gastar mais. E saiu até uma pesquisa que fala da proporção de como as pessoas veem o governo liberal gastando. O único que acha que ele não gasta muito são os liberais, porque todos os outros partidos têm certeza que os liberais têm gasto muito dinheiro. E continuando aqui, vamos falar dele. É lógico, não pode ficar sem. Poilievre recorre ao parlamento para forçar Trudeau a se reunir com os primeiros ministros sobre o imposto sobre a taxa de carbono. O líder do Partido Conservador, Pierre Poilievre, pede aos deputados que obriguem o primeiro-ministro Justin Trudeau a se sentar com os primeiros ministros para discutir o imposto federal sobre o carbono em uma reunião de primeiros ministros. Poilievre apresentou uma moção na Câmara dos Comuns exigindo que Trudeau convoque uma reunião de emergência sobre o imposto e aceite o plano dos estados para optar por outras medidas para reduzir as emissões. No entanto, Trudeau se recusa a se reunir com os primeiros ministros sobre o assunto e defende o imposto como uma maneira eficaz de combater as mudanças climáticas. A moção é a mais recente tentativa do Partido Conservador de se opor ao imposto que aumentou em dia 1º de abril. Alguns primeiros ministros, incluindo Doug Ford, claro, e ela, Danielle Smith, pediram uma reunião para discutir o assunto, mas Trudeau e os ministros do Meio Ambiente, Steve Guilbeault, afirmam que não vão abrir mão do imposto. O parlamentar liberal Adam Van Koeverden chamou Poilievre de negador das mudanças climáticas e o acusou de espalhar ansiedade sobre o imposto. O ministro de Recursos Naturais, Jonathan Wilkinson, disse que o governo está disposto a reunir com os primeiros ministros, mas apenas se eles tiverem um plano realista para substituir o imposto. O ex-governador do Banco Central do Canadá, Mark Carney, também endossou a ideia de uma reunião de primeiros ministros, mas sugeriu que a agenda inclua mais do que apenas o imposto sobre o carbono.
E só um ponto que eu quero colocar nisso aqui é como que o Poilievre juntando com o desgaste já da figura do Trudeau, porque quem conhece e sabe, e vários economistas já falaram que o imposto do carbono, de 10 pessoas que pagam, 8 recebem pelo que usam. Então assim, ele funciona, especialistas climáticos falam que isso é uma boa abordagem do Canadá, por mais que tenha algumas falhas. Só que o Poilievre ele conseguiu instrumentalizar isso de uma maneira que quando as pessoas escutam Axe de Tax, as pessoas associam a inflação, associam a tudo de ruim. E ele repete tanto isso, se você vê a força da repetição junto com o absurdo de que as pessoas já não aguentam mais tudo, acaba funcionando. Porque saiu uma pesquisa Abacus recentemente, eu acho essa semana, acho que foi ontem, e está dando mais de 20% de diferença entre o Trudeau e o Poilievre. Mas você vê que essa questão que é tão complexa do imposto do carbono, que os especialistas falam que funciona, por mais que tenha, mas ele consegue colocar na cabeça do povo que isso é errado. É impressionante. Rapaz, pela madrugada. E ainda no governo federal, a Freeland não descarta novos impostos sobre o Canadá rico ou corporativo no próximo orçamento. O ministro das Finanças, Chrystia Freeland, descartou um aumento de impostos para a classe média no próximo orçamento federal, mas não mencionou se empresas ou pessoas ricas vão ser afetadas. A Freeland enfatizou a necessidade de investimentos em habitação e inteligência artificial, mas afirmou que vão ser feitos de forma fiscalmente responsável. O primeiro-ministro Justin Trudeau também fez compromissos semelhantes. E o governo tem sido criticado por divulgar medidas de orçamento antes do seu lançamento oficial, mas a Freeland defende a transparência e o debate baseado em fatos. Eu acho que ela só está tentando garantir o dela e dizer assim, a culpa é do chefe, não vale comigo. E todo mundo está esperando esse orçamento aí de exercício que vai aparecer, porque estão gastando, de receita, vai ter que fazer alguma coisa. O governo tem um jeito de fazer receita, aumentar imposto. Eu ainda tenho fé que ela vai ser primeira-ministra um dia. Tenho muita fé. Só se for depois da Daniela Smith. Mano. Novos gastos com defesa ainda deixarão o Canadá entre 6 bilhões e 7 bilhões aquém da meta da OTAN. O ministro de Defesa Bill Blair revelou que o Canadá estará abaixo da meta de gastos de defesa da OTAN, mesmo alcançando sua meta até o final da década. A nova estratégia de defesa do governo federal prevê um aumento de 8,1 bilhões nos gastos militares nos próximos 5 anos, mas isso ainda representa apenas 1,76% do PIB em defesa, abaixo da meta de 2%. Tanto Blair quanto o primeiro-ministro Justin Trudeau indicaram que mais investimentos em defesa estão previstos, com o objetivo de alcançar a meta da OTAN. A escassez de pessoal militar também é uma preocupação, com um déficit de 16.500 membros que só deverá ser resolvido em 2032. Medidas estão sendo propostas para acelerar o processo de recrutamento, incluindo um período probatório para admitir novos membros mais rapidamente. O governo federal também abriu as portas para que residentes permanentes se candidatem às Forças Armadas, embora a maioria ainda esteja aguardando devido ao rigoroso processo burocrático imbecil de segurança, fecha minhas aspas. A política de defesa reconhece que a urgência de resolver a crise de recrutamento, mas prevê que o problema será resolvido em 2032. Tem tempo. Aquele 2032, do jeito que as coisas estão, o mundo está em paz, está tudo certo. Tranquilo. Senado. Ai. Deputados matam o projeto de lei que tornaria juramento ao rei Charles opcional. Uma coalizão de parlamentares votou contra um projeto de lei que permitiria que eles não prestassem juramento de lealdade ao rei Carlitos. O primeiro-ministro Justin Trudeau e a maioria dos parlamentares do Partido Liberal e do Partido Conservador se opuseram ao projeto de lei, enquanto membros de outros partidos votaram a favor. A votação manteve a Constituição do Canadá como originalmente escrita, exigindo que todos os parlamentares prestem juramento de fidelidade ao monarca reinante. O projeto de lei propunha um juramento de posse simples, mas foi criticado por monarquistas que acreditam que ele enfraqueceria a coroa no Canadá. Embora as opiniões sobre a monarquia estejam divididas no país, é improvável que o Canadá corte os laços com a coroa no futuro próximo. O rei Carlos tem uma afinidade pelo país e o primeiro-ministro Trudeau elogiou seus valores compartilhados com o Canadá.
Sem dizer que depois que a Elizabeth se foi, eu não tenho mais nada a dever à coroa britânica, porque eu só devia a Elizabeth porque ela me garantiu a residência aqui. Agora, o Carlitos tem que acabar a monarquia. Acabar a monarquia. Mas é interessante que quem propôs o projeto foi um liberal. Quer dizer, esse daí já tá na listinha negra do Trudeau. O presidente francês, Manuel Cabeção Macron, vai visitar o Canadá no verão. O presidente francês Emmanuel Macron está se preparando para visitar o Canadá em julho desse ano. A visita incluirá uma parada nas províncias marítimas, mas não está confirmada uma visita à província do Quebec. Eu posso dizer que ele não vai vir no Quebec. O objetivo da viagem será destacar os laços entre a França e a comunidade acadiana na região. Macron também expressou interesse em comparecer ao Congresso Mundial de Acadianos em agosto. Não se sabe se uma parada em Quebec será adicionada à agenda de Macron, mas isso tem sido uma parte essencial das visitas do presidente francês no Canadá no passado. Então, na verdade, ele falou que não vem, pelo menos até agora, no momento que a gente está se falando, ele não vem. Quem está aqui no Quebec no momento é o Atala, o presidente dele. Ele foi lá no Canadá, agora ele visitou o parlamento do Quebec e tal, mas o chefão mesmo falou, mano, eu vim aqui para ver meu amigo Trudeau, eu vou lá nos acadianos, porque em agosto é a grande festa dos acadianos, então ele vai lá comemorar com os caras, mas vai dar muito pano pra manga, porque os caras vão falar, tá, o cara veio aqui de passando do Quebec, mamacá, como que dizer, a pátria mãe, papapá. Então vai ter muito pano pra manga pra rolar aí, no pior das hipóteses ele vai dar uma passadinha rápida aqui pra dar um olho. Como é que é? O Michael Scott de Versalhes tá vindo passear aqui, né? O que? Cara, peraí, as Olimpíadas não são em agosto? O que esse cara tá vindo fazer aqui, velho? Mano, é logo depois, eu acho, sei lá, mano. O Macron tá ligado, ele tá em campanha pra não deixar a LP entrar e outros doidos lá. Ai, senhor. E essa, anote seu bingo, só pra marcar aí. O CEO da Bell defende cortes de empregos em depoimento ao comitê. A empresa mãe da Bell anunciou em fevereiro que iria demitir milhares de funcionários, incluindo centenas de jornalistas. Durante uma reunião do Comitê de Patrimônio da Câmara dos Comuns na quinta-feira, o CEO Mirko Bibic defendeu a decisão, citando uma mudança nos hábitos de visualização dos canadenses em relação à TV tradicional. Vários parlamentares criticaram a empresa por sua ganância corporativa e pelo fato de ter recebido subsídios do governo enquanto demitia funcionários. Aí não. O Bibic defendeu a empresa culpando fatores como produtividade, inflação e atraso na implementação da nova lei de streaming online do governo federal. Ele afirmou que a indústria de mídia do Canadá está em crise devido à interrupção tecnológica, mudanças nos hábitos dos espectadores e forte concorrência de gigantes estrangeiros da web que não estão sujeitos às mesmas regulamentações dispendiosas dos radiodifusores canadenses. Sempre isso. Faz os caras daqui serem mais competitivos. Cacilda. Enfim, fica a minha revolta registrada. Eu nem falar nada, né, mano? É brincadeira. Esse cara foi lá, cara, e isso é mais engraçado que você vê a cara dele, tipo, oh, mano, ele faz umas caras, tipo, cara. Enfim, breve. Liberais acusam os conservadores de usar inteligência artificial para emendas ao projeto de lei de empregos. O membro do Parlamento do Canadá estão enfrentando uma votação prolongada de até 15 horas para decidir sobre mais de 200 emendas conservadoras ao projeto de lei de empregos sustentáveis. Os liberais acusam os conservadores de usar a inteligência artificial para criar as emendas e obstruir a agenda do governo. O projeto de lei tem como objetivo preparar os trabalhadores do setor de energia para as novas habilidades necessárias na transição para tecnologias limpas. Inclui planos de ação de 5 anos, relatórios regulares e participação de líderes trabalhistas indígenas nas discussões. Os liberais afirmam que a intenção não é acabar com o emprego nas indústrias de energia, mas sim criar mais empregos no setor de energia renovável. Os conservadores criticam o projeto, alegando que ele promove a reestruturação econômica radical em favor da energia renovável em detrimento do petróleo e gás, resultando em desemprego para trabalhadores do setor de energia. O debate sobre o projeto de lei foi adiado desde dezembro devido às emendas propostas pelos conservadores. O presidente do parlamento agrupou as emendas para agilizar o processo de votação, mas ainda assim espera-se que a votação leve mais de
15 horas. Então é aquela coisa que a gente já sabe como vai ter eleições logo logo. O que eles vão fazer? Eles vão tentar ao máximo ganhar pontos, porque tudo que se fala de acabar com as energias fósseis, a gente sabe que quando fala de petróleo, Alberto, naqueles lados, existe um eleitorado muito forte que escuta isso. Então é mais uma jogada política. Caramba. E assim a gente fecha nossas notícias federais e a gente segue o programa dando uma passagem rápida para os territórios do Noroeste, mas depois em British Columbia, Alberta, Manitoba e Saskatchewan. Aguenta aí que a gente já volta. Pô, não tem jingle para o território do Noroeste. Como é que eu vou fazer isso daqui? Não é? Spectacular Northwest Territories. Porque tem um ursinho, né? O ursão, né, cara? Tem que ter. Olha só, a notícia é que o White Horse Star vai fechar permanentemente depois de 124 anos. O jornal White Horse Star anunciou que vai encerrar sua publicação no final da primavera, em uma edição lançada na tarde de uma sexta-feira. Os proprietários do jornal citaram dificuldades financeiras e a mudança dos anunciantes para plataformas de mídia social como motivos para o fechamento. Muitos funcionários do jornal trabalham lá por décadas, por 124 anos, e a notícia foi recebida com tristeza pela comunidade e pelos ex-funcionários. O jornal era conhecido por sua cobertura local e internacional e estava em circulação desde 1900. O fechamento foi descrito como um grande golpe para a mídia local e para a comunidade. Pô, que triste. Mano, isso está acontecendo com tudo quanto é jornal, não é só lá não, viu? E o novo relatório critica o tratamento da RCMP. Vamos, pera aí, só um minutinho, porque eu pulei aqui. O novo relatório criticou o tratamento da RCMP a mulheres indígenas desabrigadas no território do Noroeste. Um novo relatório da Sociedade de Mulheres Yellowknife descobriu que mulheres indígenas desabrigadas no Norte não se sentem bem protegidas pela RCMP. O relatório foi baseado em discussões com mulheres que revelaram experiências de violência e discriminação por parte da polícia. As mulheres relatam que suas preocupações não são levadas a sério e que muitas vezes são ignoradas ou tratadas com agressividade pelos oficiais da RCMP. O relatório faz 24 recomendações para melhorar o relacionamento entre a polícia e as mulheres indígenas desabrigadas, incluindo treinamento adequado e uma revisão abrangente das práticas policiais no território. A RCMP ainda está revisando o relatório considerando quais recomendações podem ser adotadas. A gente já explicou, já falou muito isso aqui. Existe realmente um viés enorme de pessoas que não conhecem a história das primeiras nações, que acham que eles têm problema com álcool e drogas por simples razão de preguiça. Isso não é, existe todo um contexto histórico por trás disso tudo. Então, tem se feito muito essa questão de reeducação seja dos hospitais, que a gente teve problema aqui no Quebec com as polícias, que essas instituições precisam ver de maneira diferente, mais humana, essas pessoas que eles não conseguiam ver antigamente. Então, vamos ver o que vai dar esse relatório aí. Tomara que melhor. Beautiful Columbia. Ok, chegamos em British Columbia. Esse jingle foi muito fraquinho. Mais pedidos para que o prefeito renuncie por causa de um incidente com uma escola residencial. Mais de 200 pessoas se reuniram em frente à prefeitura de Quesnel, na Colômbia Britânica, para pedir a renúncia do prefeito Ron Paul, depois da revelação de que sua esposa estava distribuindo um livro que questiona os danos causados pelos internatos residenciais das comunidades indígenas. O livro, intitulado Grave Error, foi denunciado por líderes indígenas e sobreviventes dos internatos. A controvérsia ameaça aos esforços de reconciliação da cidade, que há anos trabalha em parceria com a comunidade Itacodenê, e o Paul se recusa a renunciar, mas o Conselho Municipal está considerando medidas de censura e sanção contra ele. O incidente gerou um novo impulso para a busca de reconciliação entre a cidade e as primeiras nações. É sério que tem gente que nega as escolas residenciais? Então, tá falando disso aí, essa é a pegada. Infelizmente, existe
essa luta enorme aí para as pessoas entenderem e acabar com essa visão que eles têm muitas vezes mesquinha do que aconteceu com as primeiras nações. Enquanto as pessoas não entenderem isso, vai ser difícil eles compreenderem muita coisa. A lista do ser humano me impressionando só aumenta. O ser humano não me impressiona em nada, mano. Eu só tenho a visão hobbesiana do ser humano, mas enfim. Sendo Thomas Hobbes, mas tudo bem. Surrey rejeita 250 milhões da província para ajudar na transição da polícia. O ministro de Segurança da Pública, Michael Farnworth, disse que a prefeita Surrey Brenda Locke e o Conselho Municipal rejeitam uma oferta de 250 milhões para ajudar a cidade na transição para uma força policial independente. Farnworth expressou sua decepção com a decisão e chamou de falha da prefeita e do Conselho. No entanto, ele afirma que a transição para o serviço de polícia de Surrey continuará apesar da rejeição da ação judicial em andamento contra a decisão da província. A oferta incluía 150 milhões para a transição nos próximos 5 anos e até 20 milhões por ano depois disso para cobrir a diferença salarial entre os oficiais da SPS e da RCMP. A prefeita Locke discordou da afirmação de Farnworth de que ainda não houve compromisso financeiro suficiente por parte da província e disse que aceita a oferta, que aceitar a oferta seria prejudicial para os residentes e a segurança pública de Surrey. A notícia chega no mesmo dia em que um conselho municipal divulgou seu orçamento que estima que a transição custará pelo menos 500 milhões a mais nos próximos 10 anos. A cidade está desafiando a ordem da província da Suprema Corte da Colômbia Britânica, alegando que a mudança na lei da polícia é inconstitucional. A rejeição da oferta de dinheiro pelo Conselho Municipal foi criticada por membros da oposição que acreditam que a transição está sendo usada para fins políticos e as prejudicando outras questões e prioridades em Surrey. Quase não tem interesse metido nessa história. Quase. Quase. Eu não vou fazer o jingle, já fiz 3 hoje. Você faz agora, que é a tua amiga Daniela. Wild Rose Country, Alberta, da terra da Daniela Smith. Alberta introduzirá legislação que impede acordos municipais federais sem consentimento da província. O governo de Alberta planeja introduzir uma legislação para impedir que o governo federal faça acordos diretamente com os municípios, sem a permissão da província. O ministro dos Serviços Sociais Comunitários e Idosos, Jason Nixon, afirmou que a medida é necessária para proteger a jurisdição municipal da província. A lei é inspirada em uma legislação semelhante a onde? Quebec! Quebec, sim. E pode ter impactos na obtenção de financiamento federal para projetos de infraestrutura. No entanto, a implementação da lei pode ser um desafio para o governo, que precisa equilibrar a proteção da autonomia municipal com a busca por mais assentos em Calgary nas próximas eleições. Ainda há muitas questões a serem respondidas sobre os detalhes da legislação e suas consequências para os municípios que obtiverem aprovação provincial. Para resumir, o que acontece é que a Daniela Smith é zica, primeira coisa. Segundo ponto, todo mundo está vendo o striptease de anúncios aí do governo federal que antes do orçamento do dia 16. Só que eles estão falando que o governo quer fazer, o Trudeau ele anunciou uma certa parte de investimento para imóveis e ele falou, nós vamos para as províncias só que a gente quer que seja controlado e a gente quer dado. Se a província não obedecer, a gente vai direto para os municípios, coisa que ele não pode fazer, entendeu? Ele não pode, não é da alçada dele cuidar dos municípios. Quem cuida do município são as províncias. Então a Daniela Smith falou, eu vou fazer igual Quebec, mano. Vou meter uma lei aqui, se o mano quer falar com os manos do município, tem que falar comigo, porque no Quebec é assim. Tem que é treta, não vem querer gerenciar aqui, não vem querer ganhar, porque o Trudeau, o discurso dele era, não, as pessoas querem saber de qual governo tá vindo, isso é verdade. Mas se usar isso pra querer dar uma despertão, aí não, irmão. Aí não, sangue bom. Tô com a Daniela Smith, vem querer pôr o dedo aqui e ganhar ponta aqui, não. Cara, a mulher é cabra massa. Aí em Alberta, Edmonton estuda opções para restringir a venda de facas em lojas de conveniência. Os moradores da comunidade dizem que as facas de tamanho pequeno vendidas em lojas de conveniências são feitas para causar danos e devem ser regulamentadas.
O Conselho da cidade de Edmonton está considerando restringir a venda de certos tipos de facas em lojas de conveniência e mercearias, possivelmente alterando a lei de licenciamento de negócios da cidade. Alguns moradores da comunidade de Alberta Avenue expressaram preocupações sobre a venda de facas em lojas sem supervisão e pediram por regulamentação. A polícia também está preocupada com a facilidade de comprar essas facas e o possível uso para ferir ou matar alguém. O prefeito Amarjit Sohi pediu que a cidade consulte a polícia e membros da comunidade para encontrar uma solução, e a administração será responsável por apresentar opções para regulamentar as vendas de facas no outono. O mundo tá de cabeça mesmo. Cara, agora você não pode comprar faca porque... Ah, mas peraí, o que eu tô vendo assim não são faquinhas normais, são aqueles canivetinhos, né? Canivete butterfly, assim, mas ainda assim... Sabe, eu vou fazer um parênteses aqui, uma historinha. Eu acho que era meu segundo ano morando em Quebec, eu tava assistindo jornal, tentando entender o que os caras falavam, e eu recebi uma notícia de um cara que foi assaltar uma loja de conveniência, velho. O cara chegou pra assaltar com um garfo de churrasco. Esse tempo acabou aqui, viu? O negócio evoluiu. Sim. Alberta costumava ter o salário mínimo mais alto do país, agora é o segundo mais baixo. Olha aí, tá mancada da Daniela Smith, mano. Alberta tem o segundo menor salário mínimo no Canadá, atrás apenas de Saskatchewan. Enquanto a maioria das províncias e territórios aumentaram seus salários mínimos para acompanhar a inflação, Alberta não aumentou seu salário mínimo desde 2018. Isso significa que a província está ficando para trás, especialmente considerando o aumento dos custos de vida. Muitos albertanos que recebem salário mínimo estão tendo dificuldades para pagar suas despesas básicas e alguns estão até mesmo tendo que trabalhar em 2 empregos para ajudar a sustentar suas famílias. Enquanto alguns argumentam que um aumento do salário mínimo poderia ter um impacto negativo na economia, outros acreditam que é necessário para ajudar os trabalhadores de baixa renda a enfrentar os altos custos de vida. O governo de Alberta afirma que está constantemente avaliando a situação, mas por enquanto o salário mínimo permanece o mesmo. Só que o único problema é que mesmo que o salário mínimo aumente, cara, quem consegue ver com o salário mínimo no Canadá hoje? Enfim, bom. Pois é. Quem consegue viver em salário mínimo em qualquer lugar hoje em dia? As pessoas que estão na classe média já estão tendo dificuldade, imagina o salário mínimo. E para fechar, Alberta, os proprietários de Edmonton agora enfrentam uma proposta de aumento de 8,7% no imposto predial para 2024. A cidade de Edmonton está propondo um aumento nos impostos sobre a propriedade para este ano. Isso representa um aumento em relação à aprovação inicial de 6,6% no novembro do ano passado. O aumento está sendo proposto devido a custos crescentes de um novo acordo trabalhista com cerca de 6 mil funcionários da cidade e da biblioteca pública. A cidade também está enfrentando pressões financeiras e pode ser necessário aumentar o imposto ou reduzir os serviços para garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo. O Conselho Municipal vai debater e votar sobre o aumento proposto em 23 e 24 de abril, e as contas dos impostos vão ser enviadas aos proprietários dia 24 de maio. Então aí, fique atento, você de Edmonton, se fosse você, eu ficava de olho nas reuniões da prefeitura, porque você pode receber uma cartinha mais gorda. Surpresinha. Yeah. Saskatchewan, land love living skies. Família preocupada com Saskatchewan, o programa Saskatchewan que transfere pacientes de hospitais para casas de repousos privadas. A Diamond House em Warman, Saskatchewan, adicionou 30 leitos de cuidados convalescentes como parte do plano de ação de pressão de capacidade de Saskatoon. No entanto, houve falta de comunicação sobre esse novo programa, levando à preocupação de Larry Adam. Ele não foi informado de que a Casa dos Cuidados Pessoais Privadas de seus pais, Diamond House, receberia novos residentes para liberar leitos hospitalares provinciais. A Golden Healthcare, que administra o Diamond House, assinou um acordo com as autoridades de saúde de Saskatchewan para fornecer espaços de cuidados convalescentes. A SHA, que é a Autoridade de Saúde de Saskatchewan,
planeja mover pessoas que não precisam mais de cuidados agudos para essas casas, a fim de avaliar a superlotação nos hospitais. Além disso, a SHA está adicionando mais leitos para os lares e cuidados de longo prazo. O defensor do idoso Bill Van Gorder enfatizou a importância de garantir a segurança dos pacientes nessas instalações, como um treinamento adequado para o pessoal e supervisão adequada. Ele também pediu que o governo federal faça cumprir a políticas que garantem um ambiente seguro para os idosos. Porra, eu sei que o troço tá duro, né? Mas, caraca. O que me faz lembrar, né? A gente teve aquela crise durante a Covid aí, que um monte de gente decidiu parar de atender, de trabalhar em centro para idosos, casa de repouso, né? Será que essas Saskatchewan não tá dando conta disso daí, velho? Ninguém tá dando conta disso, não. Tá louco. Vamos lá, porque agora nós vamos para Friendly Manitoba. E um homem foi baleado. Essa notícia é um grande candidato para o Bravo Champion. Um homem foi baleado várias vezes depois de encontrar alguém para comprar uma arma. A polícia está procurando por 2 suspeitos após um encontro marcado para comprar uma arma, deixar um homem com múltiplos ferimentos à bala. A vítima, de 20 anos, havia combinado a compra através de um site de corretagem de armas e foi ao local combinado no endereço em Winnipeg, por volta das 10 da noite da última segunda-feira. Ao encontrar com os 2 homens, ele sacou uma arma e atirou várias vezes no carro da vítima, que conseguiu fugir em alguns quarteirões antes de chamar a polícia. Ele foi encontrado pela polícia na Avenida Mountain e levado para o hospital em condição instável, mas agora está estável. Os suspeitos são descritos como 2 homens, um deles usando um moletom branco e outro com roupas escuras e uma arma longa. A polícia continua investigando o caso e, em outras notícias, os donos do time de hóquei estão considerando oferecer moradia transitória para reduzir a falta de moradia em Winnipeg. Isso não tem a ver com o cara que levou bala. Então é isso aí. 2 coisas que me surpreenderam. Existe um site de corretagem de armas e o cara foi comprar isso no meio da rua, às 10 da noite. E a segunda... Bravo, campeão. 2 coisas que tem a dizer. Bravo, campeão. E o grupo de saúde apoia o plano de Manitoba de contratar 100 novos médicos esse ano. O premier Wab Kinew anunciou um plano para adicionar 100 novos médicos ao sistema de saúde de Manitoba no próximo ano, começando com a retenção da força de trabalho atual da província. Várias organizações médicas mostraram seu apoio ao plano, que faz parte de um orçamento de 310 milhões para contratar 1.000 trabalhadores de saúde em Manitoba. O ministro de Saúde, Uzoma Asagawara, disse que, historicamente, o maior ganho líquido de médicos em um ano foi de 83, mas que a província está empenhada em atingir a meta de 100 novos médicos. Kinew também enfatizou a importância da retenção dos médicos da mudança para uma cultura baseada em solução no sistema de saúde de Manitoba. No entanto, a crítica de saúde Kathleen Cook argumentou que o governo do NDP está tornando uma província menos atraente para os médicos devido à mudança no orçamento, que aumentarão os impostos sobre a propriedade. Aí ela já confundiu o abacaxi com a melancia. Vamos focar no médico, mano. Vamos trazer médico. Porque o orçamento. Não. Vamos focar nos médicos. O povo precisa de médico. É isso aí. E a gente fecha nossas notícias do norte e do oeste e das prairies. E aí, no próximo bloco a gente continua com Ontário e Quebec. Então, aguarda que a gente já volta. Ontario, a place to grow. Tem bem cara de Ford isso aí. Enfim. A minha notícia da prevista do Doug Ford é que as grandes lojas e varejistas querem um plano de reciclagem de Ontário, querem que o plano de reciclagem de Ontário seja alterado. O governo de Ontário está mudando a responsabilidade pelo custo de coleta de reciclagem, passando das municipalidades para as empresas que fabricam e vendem produtos que geram resíduos. Algumas dessas empresas estão pressionando o governo Doug Ford para mudar o plano, alegando que é muito caro.
As mudanças propostas pelas empresas incluem redução de taxas e a criação de um monopólio para uma organização liderada pelas maiores empresas do varejo e supermercado do Canadá. As municipalidades e os grupos ambientais estão preocupados com o impacto dessas mudanças, que podem resultar em custos mais altos, mais resíduos em aterros e mais lixo nas ruas. Enquanto isso, o governo também está considerando a criação de um sistema de depósito e devolução para latas, garrafas e caixas de bebidas não alcoólicas. Essa última parte é a única parte que eu concordei com essa notícia. Agora, a cara de pau das lojas de mercado dizer assim, não, cria uma associação, uma empresa que nós organizamos e a gente controla tudo. E falei assim, cara... Os caras acham que o governo tem que cuidar de... Esse é a parte do capitalismo imbecil que eu não entendo. O cara quer a parte do bife, mas não quer tirar o osso do bife. Não, aí não dá, né, irmão? Aí você tá tirando. Aí tá como você tá tirando, né, irmão? Chegamos no ponto de martelo. O prego tá batendo no martelo, cara. O poste tá mijando no cachorro e a mortadela tá cortando a máquina. Pronto, resumindo. Novos poderes de construção para universidades revelados na proposta da legislação habitacional de Ontário. O governo está apresentando uma nova legislação de habitação com o objetivo de construir casas mais rapidamente na província e alcançar sua meta de 1,5 milhão de novas casas em Ontário até 2031. O Cutting Red Tape to Build More Homes Act inclui mudanças como dar mais poder a universidades para construir moradias estudantis em suas terras, permitir que municípios abordem projetos habitacionais parados e priorizar projetos prontos para serem iniciados. A legislação também exigirá que os ministérios desenvolvam novos padrões de serviços comerciais para licença de construção, a fim de reduzir a burocracia e os atrasos do projeto. A lei também isenta as universidades públicas do Planning Act para acelerar a construção de novas unidades de moradia estudantil. A oposição criticou a legislação afirmando que é fraca e não vai longe o suficiente para construir casas de forma rápida e eficiente. A lei também reverte algumas mudanças feitas pelo governo Ford em 2022 e inclui a contagem de moradias estudantis em sua meta habitacional. Além disso, a lei elimina a exigência de estacionamentos mínimos para novas construções próximas a estações de transporte público e permite a construção de edifícios de madeira em massa de até 18 andares. A legislação também inclui uma ferramenta que é Use It or Lose It para dar aos municípios mais poder para lidar com os projetos habitacionais parados. Ou seja, se tirar da frente a burocracia e esses monte de lei que eles inventam só para criar lei e engordar o governo, já tinha construído bastante coisa já. Porra, como? Pô, universidade é o tipo do troço, né, cara? Que não tem como o cara roubar e construir uma casa unifamiliar lá dentro, porque é para estudante, eles sabem que precisa vender, né? Aí em Ontário, o Partido Conservador está pretendendo apoiar o projeto de lei listando violência de parceiro para uma epidemia. O governo de Ontário vai apoiar um projeto de lei da oposição para declarar a violência doméstica como uma epidemia da província. Isso vem após a rejeição anterior da ideia pelo governo. O projeto de lei vai ser encaminhado para um comitê de justiça para um estudo aprofundado sobre violência doméstica e suas causas, bem como possíveis melhorias nos programas existentes. A mudança de oposição do governo foi motivada por recomendações de um júri de inquérito sobre a morte de 3 mulheres nas mãos de seus ex-parceiros. O projeto de lei foi elogiado por vítimas de violência doméstica, mas eles pedem por ações concretas para combater o problema. Muito bem, parabéns. Eu tenho que dar o braço a torcer. Um avanço para o governo de seu Ford, que eu só bato. Enfim, fez uma, né, meu? Porra. Uma, pelo menos. Nossa, tô esperando, ele só apoiou, né? Então não aconteceu, mas enfim. Ainda, vamos ver. E para fechar, Toronto planeja dobrar a demanda de eletricidade até 2050. A cidade de Toronto está trabalhando em um plano para atender a uma demanda crescente por eletricidade que deve dobrar até 2050, à medida que o calor e o transporte são eletrificados e mais pessoas se estabelecem na área. O Independent Energy Service Operator está consultando o público para informar esse plano. A prefeita Olive Chow disse que mais fornecimento de energia é essencial para a cidade lidar com uma série de questões.
como atingir metas climáticas, operar novas linhas de transporte e lidar com a crise habitacional. Atualmente, a demanda máxima de energia de Toronto é de 4.700 megawatts, mas com a adição de novos serviços e o crescimento populacional, espera-se que esse número aumente significativamente. O Independent Energy Service of Operator está considerando várias soluções, incluindo aprimoramento de linhas de transições existentes e construção de novas, além do programa de eficiência energética. A eletrificação de veículos, transportes e aquecimento também aumentará a demanda por eletricidade. O ministro de Energia, Todd Smith, disse que projetos de geração de pequena escala em armazenamento de energia podem fazer parte do novo plano, do IESO. A consulta pública começará na próxima semana e a expectativa é que o plano final seja representado no início do próximo ano. O objetivo é eliminar a geração de eletricidade a partir do gás natural até 2050 e investir em uma economia de energia limpa. Pô, isso aí. Eu gosto da dona Olivia Chow, né, cara? Tchau, mano. Primeiro que ela é boa, o marido dela também era um cara muito gente boa, né? E agora chegou a hora. O que eu estou falando aqui? Vai, Quebec. Vai, Quebec. Vai, Pé. Quebec, sit, James Vien. Ex-funcionário do Quebec, acusado de espionar para a China, se declara inocente em novas acusações. O ex-funcionário da empresa de energia de Quebec, Yu Shenggen Wang, foi acusado de espionagem econômica sob a Lei de Segurança da Informação do Canadá, se declarou inocente das novas acusações apresentadas contra ele. A Polícia Federal alega que Wang compartilhou informações confidenciais da empresa com entidades chinesas, incluindo universidades e centros de pesquisa, e participou do programa Thousand Talents, que recruta cientistas estrangeiros para trabalhar na China. O advogado de Wang estão lutando para obter acesso a 78 mil e-mails relacionados ao caso, mas a empresa de energia se recusa a fornecer as informações. O julgamento vai continuar no mês de maio. Porra, que treta, hein? E aí, Quebec? Parem de financiar combustíveis fósseis, dizem manifestantes a RBC em comício em Montreal. O protesto foi realizado no sábado em frente ao escritório municipal do Royal Bank of Canada em Montreal, um dos vários protestos realizados em todo o país. Os manifestantes exigiram que o banco pare de investir em combustíveis fósseis e alegaram que o RBC é o maior financiador mundial desses combustíveis. O banco tem sido acusado de greenwashing e de não cumprir as metas do Acordo de Paris, apesar de afirmar que suas práticas de empréstimo atingirão emissões líquidas zero até 2050. Os manifestantes pediram que o RBC se encontre com os chefes hereditários da nação Wet'suwet'en, cujo território é afetado pelo financiamento do banco ao oleoduto Coastal GasLink. O banco prometeu aumentar o financiamento de energias renováveis, mas ativistas afirmam que isso não é suficiente e que o RBC deve parar de investir em empresas que não atendem aos padrões de exigência internacional de energia. Na semana passada, investidores americanos conseguiram que o RBC divulgasse a proporção de investimento em energia limpa em relação aos investimentos em extração de combustíveis fósseis. Quer apostar que o RBC vai aparecer no Marketplace ou no Lafatil, velho? Sem noção. Essa galera woke que fica daqui querendo determinar o que uma empresa vai fazer, isso aí, cara, beleza, mano. Às vezes vocês estão perdendo só o tempo de vocês, só tem isso a dizer, de maneira bem simples e direta. Vai procurar alguma coisa útil para fazer. Se você quer mudar alguma coisa, estuda, entra no RBC, sobe lá, vira alguém que decide lá e depois tu vai ficar aí de fora gritando: não investe nisso, não investe naquilo. Não tem nem o que comentar, mano. Deixa pra lá esses malucos. E uma ameaça força a evacuação do Museu de Belas Artes em Montreal. No último domingo, o Museu de Belas Artes de Montreal foi evacuado devido a uma ameaça de bomba feita por telefone. A polícia está investigando a origem da ligação, mas nenhum perigo foi encontrado. O museu estava lotado devido à entrada gratuita no primeiro domingo de cada mês. Mais um bravo campeão que, se pegarem, meu irmão, a casa vai cair. Ah, que idiota, velho.
Ainda no Quebec, médicos de família temem que a nova regulamentação de Quebec torne mais difícil atender pacientes necessitados. A Federação de Médicos do Quebec, a FMOQ, está pedindo ao governo que reverta as novas regulamentações propostas que limitariam ainda mais o acesso à saúde nas províncias. Os médicos de família temem que a nova regra os impeça de atender pacientes não registrados, mesmo aqueles que usam serviço de atendimento sem marcação. A nova regulamentação também exige que os médicos justifiquem uma escolha de atender pacientes no guichê d'accès à médecine de famille, o GAMF. A FMOQ enviou uma carta ao ministro da Saúde, o Christian Dubé, pedindo que as novas regulamentações não sejam implementadas. Embora haja exceções para o atendimento de membros da mesma família, a FMOQ afirma que a nova regra pode limitar a autonomia profissional dos médicos de família. O governo de Quebec defende que a regulamentação priorize o atendimento a pacientes vulneráveis, como aqueles com HIV ou pensamentos suicidas. O período de consulta para a regulamentação já acabou, mas o governo pode fazer alterações. Vai melhorar, fica tranquilo. A gente está no caminho certo, já diziam os especialistas. E o Quebec apresenta um projeto de lei que inclui multa de até $1.500 por ameaçar políticos. O projeto de lei 57 autoriza políticos sujeitos a comentários ou ações que inibam indevidamente o exercício das suas funções ou invadam sua privacidade, a solicitar à Corte Suprema do Quebec uma ordem judicial ou compartilhamento social de pessoas que assediam ou ameaçam políticos de Quebec podem ser atingidos em breve por uma ordem judicial ou uma multa de até $1.500. A ministra de Assuntos Municipais, André Laforêt, apresentou um projeto de lei essa semana que visa acabar com o clima tóxico enfrentado pelos funcionários eleitos. A legislação daria poder à polícia para impor uma multa de $50 até $500 a qualquer pessoa que perturbe uma reunião do Conselho Municipal com conduta desordeira. Uma pessoa que ameaçar, intimidar ou assediar um político municipal ou provincial de uma forma que impeça o seu trabalho, que faça preocupar com sua segurança, enfrentaria a multa de $500 a $1.500. O projeto de lei 57 também autoriza políticos sujeitos a comentários ou ações que inibam indevidamente o exercício de suas funções ou invadam sua privacidade a solicitar pela Corte Superior uma ordem judicial. A ministra Laforêt disse que o projeto de lei tem o objetivo de acabar com comportamentos ameaçadores, que ela não está preocupada que ele seja usado para calar a oposição política. E é muito legal isso aí, porque a gente vê principalmente nas questões municipais, quem acompanha as reuniões nas prefeituras, cara, tem cara que é chato pra caramba, mano. Eu vou aqui da vila, o cara, ele vai 50 anos, eles até conhecem o cara, conhece a questão do cara, é a mesma coisa. E quando tem, que nem aqui tá tendo a questão de matar os viadinhos lá de Longueio, que eles vão matar um monte que tem, juntou um grupo lá, os caras vão lá, quer fazer zona, já ameaçaram de morte até a prefeita. Então vocês querem fazer ameaça, se vocês quiserem ir da maneira da democracia, pôs pergunta, beleza, passou do limite, meu irmão, tá aqui, ó, multinha, 1.500 na cachola e vai pra casa refletir. Pronto, tá de parabéns aí pro governo. E ainda... Não, acho que é você agora. Não, chega em frente. Não, sou eu. Não, sou eu mesmo. Foi mal. Tô perdido. Foi mal. E o Conselho Escolar de Montreal leva uma contestação do projeto de lei 21 à Suprema Corte. A Comissão Escolar de Montreal, em inglês, a EMSB, está levando seu desafio à lei de secularismo do Quebec à Suprema Corte do Canadá. O presidente da EMSB, Joe Ortona, afirma que a lei violou o direito do cidadão de Quebec, discriminando minorias religiosas e limitando suas oportunidades de ensinar no sistema. A Corte de Apelação do Quebec rejeitou uma exceção que permitia que escolas da língua inglesa empregassem professores usando símbolos religiosos, como aberturas de cabeça, enquanto estavam no trabalho. Algumas organizações, incluindo a AMSB, desafiaram a constitucionalidade da lei, e o ministro da Justiça do Quebec, Simon Jolin Barrette, afirmou que a lei é um valor fundamental para a sociedade de Quebec e que o governo está disposto a defendê-la até o fim. Ele também criticou o governo federal por considerar intervir no caso e afirmou que a AMSB levanta questões sobre o uso de fundos públicos para o desafio legal. Os críticos da Justiça do Partido Quebecois e do Quebec Solidário apoiaram a decisão da AMSB de recorrer à decisão da Corte de Apelação. Eita boi! Quebec City, né, mano? Vem embaçar aqui não, mano. Treta é nós, né? A treta é nós. Em questão de idioma não tem jeito, né, mano? Aqui vai longe essa daí.
Posso fechar com duas do Quebec rapidinho? Opa, manda bala. A primeira, mano, nossa, velho, vou te falar, mano. Tem gente, mano, que essa é Bravo campeão também, que é a menina, ela chama Megan Lalonde, mas ninguém sabe se é o verdadeiro nome dela, porque ela se diz uma suposta advogada nas redes sociais. E aí a OAB daqui, que é o Barro que a gente chama, que é o órgão dos advogados, recebeu várias reclamações com a menina de 24 anos, ela se apresenta como... E ela fala, eu sou uma falsa advogada preferida, eu sou a falsa advogada preferida do Quebec. E ela coloca no Instagram que ela tá na sala de audiência, que ela tá fazendo isso, e tem gente alegando que mandou dinheiro pra ela e depois ela sumiu nas redes sociais. E aí a OAB daqui tá investigando, porque a cidadã, na verdade, ela não é advogada coisa nenhuma. É lógico que depois que acharam a mulher, começaram a fazer algumas perguntas, ela sumiu das redes sociais, e ou seja, aí o Barroso tá fazendo investigação e pode custar caro para essa criança aí, porque a multa pode ser bem pesada por o exercício ilegal da função, que ela nem é da função. Então, cuidado aí, se você que está no Quebec procurando advogado, cuidado com essas advogadas do Instagram que não são advogadas, e ela mesmo fala que é uma falsa advogada. Esse é o primeiro do Quebec. Para fechar, a questão da violência, como eu tinha falado, que antigamente o pessoal roubava com um garfo de churrasco, a coisa está evoluindo. A gente já falou da outra vez de um pai que foi... lá falar defender o filho dele de bullying, que pegou o moleque pelo colarinho e jogou no gelo lá, e ele foi absolvido incondicionalmente. O juiz falou mas não pegou nada, ficou nem caseia judicial, ele pegou, então ainda bem, o moleque ficou esperto, não pegou nada pro cara. Mas teve um outro vídeo de violência na escola com uma mulher de 21 anos, ela teve uma amiga dela que teoricamente fez umas palavras racistas contra alguém lá na escola, alguém na escola falou, deu um supapo nela, aí a amiga dela de 21 anos aparece na escola com uma arma, velho. Só que depois foram saber que a arma era só uma arma, você pode ver o vídeo na matéria, depois foram ver que é uma arma só de pressão, mas arma muito parecida com uma real, e o problema é que as pessoas estão tão incrível essa situação, porque você vê o vídeo, a menina tá com uma arma falando com a outra, um monte de gente que nem sabe se a arma é verdadeira ou não, filmando ali, na boa, na maior situação, vê isso ao vivo. E o pior, se a polícia chega na hora que ela tá com uma arma e atira, o que acontece? Os jovens de hoje, essa questão de violência, bullying, redes sociais, eles levaram o negócio pro nível que você vai ver no vídeo aí no link, que a pessoa tá lá falando com a outra, com a arma na mão, um monte de gente do lado filmando, e todo mundo, mano, aí tá com uma arma ali, ó, o bagulho é muito louco. Ou seja, é o Quebec City, mano. Caraca, velho. Insanidade. Insanidade total. 21 anos, a doida vai se lascar agora. Cacete. E a gente fecha Quebec e Ontário e a gente segue para a nossa última parte das notícias nas marítimas. Nós chegamos nas marítimas, né? Então aqui em Newfoundland e Labrador. Come home. Então aqui, primeira notícia de Newfoundland e Labrador é que o projeto de hidrogênio da GH2 da World Energy recebeu aprovação provincial, mas vem com dezenas de condições. O projeto de energia eólica de hidrogênio da World Energy GH2 deu mais um passo em direção à fase de construção. O governo provincial aprovou seu relatório de impacto ambiental na terça, mas com uma lista de condições. O projeto inclui a instalação de centenas de moinhos de vento na costa oeste de Newfoundland e ainda precisa obter licenças e permissões antes de iniciar a construção. O ministro do Meio Ambiente, Bernard Davis, disse que o projeto terá cerca de 60 condições a serem cumpridas, incluindo monitoramento da água e ruído. Além disso, vai haver um comitê de ligação comunitária para supervisão pública e governamental. E embora o Davis veja os benefícios econômicos do projeto, ele também deve garantir que o meio ambiente seja protegido e que as preocupações das pessoas e agências governamentais sejam mitigadas. Isso aí, mano. Preocupado com o povão. Que venha o hidrogênio. Hidrogênio, aí eu vou comprar o carro. Quando chegar hidrogênio, aí sim, mano. E agora vamos lá, ó. Prince Edward's Land. Oh, Prince Edward's Land, birthplace of Confederation. Isso rima com os Estados Unidos. O terreno está mudando para gigantes das mídias sociais, diz o ministro da Justiça Federal, pressionando a lei de danos online. O ministro da Justiça do Canadá discute a lei de crimes cibernéticos e responsabilidade de plataformas de mídia social na proteção de jovens contra crimes mediados online como extorsão sexual. O caso de um adolescente do Prince Edward Island
que cometeu suicídio após ser vítima de sextorção é mencionado, assim como a importância de recursos de ajuda para vítimas de extorsão e problemas de saúde mental. A lei propõe mudanças na cultura da indústria da mídia social e na responsabilidade das empresas em garantir a segurança dos usuários, mas ainda há desafios na aplicação da lei e na proteção contra crimes online. Cara, esquece que isso daí não tem proteção nenhuma, mano. Isso aí é educação, educação, educação e conversa com seus filhos, porque se você esperar alguma coisa, seja do Estado ou dessas gigantes aí do GAFAM, não vai ter nada. E partindo pra lá. New Brunswick, Beers Place, at sea on the third. E o dinheiro do benefício dos trabalhadores não reclamados estimula o crescimento de 44 milhões de dólares no superávit orçamentário da província. O Departamento de Finanças de New Brunswick estimou que até 31 de março seriam emitidos 196 mil cheques de benefício de $300 para trabalhadores elegíveis. No entanto, os números mostram que o programa ficou 146 mil cheques abaixo do esperado, resultando em 44 milhões não utilizados que se somam ao superávit do orçamento do ano passado. A líder da oposição, Susan Holt, criticou a gestão do programa e pediu uma revisão do processo de inscrição para garantir que mais pessoas recebam os benefícios. Apesar disso, o governo de New Brunswick não pretende fazer ajuste no programa ou diminuir a estimativa de 250 mil beneficiários. Sobrou dinheiro, né, velho? Manda pra nós, né, mano? Manda pra nós, velho. E vamos aqui para a última lá, ó. Nova Scotia, Canada's Ocean Playing Ground, Canada's Ocean's Playing Ground. A Nova Escócia vai gastar mais de $600 mil para estudar serviços de light rail em Cape Breton. O governo provincial financiará um estudo sobre o desenvolvimento de um sistema de trem leve na municipalidade regional de Cape Breton. A Universidade de Cape Breton liderará o estudo que incorporará a infraestrutura ferroviária existente. O anúncio veio em um dia depois que o governo encerrou um subsídio de décadas para as linhas ferroviárias não utilizadas em Cape Breton. O estudo será concluído em 15 semanas e, se bem sucedido, a primeira fase do projeto ligará Sydney River ao campus universitário. O líder do Partido Liberal da Nova Escócia, Zac Churchill, criticou o governo por tentar corrigir um erro com o anúncio do estudo, enquanto o líder do partido NDP, Claude Chandler, acredita que investir em ônibus, planejamento e força de trabalho traria resultados reais para o transporte público em Cape Breton. Isso aí, muito bem. Então é isso aí. Vai que rola, né, cara? Eu concordo, esse negócio de trem. Se tem ônibus, pô, funciona. E para fechar as notícias, o juiz de Halifax multa uma empresa de imóveis, multou a The Brick em $143 mil depois de uma queda fatal no local de trabalho. A empresa de imóveis The Brick, essa de imóveis que todo mundo conhece, né, foi multada em $143.750 por violações de saúde e segurança de trabalho relacionadas à morte de um funcionário de 47 anos e pai de 4 filhos em uma loja e armazém em Halifax. O funcionário Martin David foi encontrado inconsciente no banheiro da loja e faleceu 2 dias depois no hospital. A empresa não notificou a família sobre o ocorrido e a falta de iluminação no banheiro foi apontada como um fator que contribuiu para a queda de David. A empresa foi considerada culpada por violações de saúde e segurança, mas a falta de provas de que a falta de iluminação causou a queda limitou a multa máxima que poderia ser aplicada. Além da multa, a empresa também foi ordenada a realizar 4 apresentações sobre segurança. Caraca, que triste. Bom, mas, putz, pêsames à família do David. E é isso aí. Tá louco. The Brick, que mancada. E assim a gente fecha nossas notícias, nosso grande bloco de notícias, e a gente segue para a parte mais doce desse programa. Sugar Shack. Cabana Sucre. Não, Sugar Shack, você sabe, fala em doce, fala Brazilian Pastries. E a Brazilian Pastries é essa empresa brasileira canadense que faz esses quitutes, docinhos e salgadinhos que todo mundo gosta. Então, se você não conhece a Brazilian Pastries,
siga eles no Instagram, eles estão no Brazilian Pastries, na @Brazilian Pastries. E se você quiser desfrutar dessas delícias, não deixe de conferir a loja virtual deles no brazilianpastries.com. E na compra acima de $50 você pode usar o código Canadá Agora 5, que você leva 5% de desconto. Então vá lá, conheça a Brazilian Pastries. Qual a sua boa da semana, meu filho? Cara, ó, eu vou falar, viu? Eu geralmente tenho umas paradas mais tranquilas, mas essa semana eu vi 2 documentários que me marcaram profundamente. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ver. O primeiro foi o The Turning Point, que está disponível no Netflix, que é uma série que ela fala muito sobre a Guerra Fria, que é a influência do legado, dos eventos que aconteceram e que traça os caminhos que a gente tem visto entre a Rússia e a China. Mas o legal do Turning Point, é lógico, você tem que... É o tipo de série que tem acho que 9 episódios, mas sabe que eu não consegui parar de assistir. Eu fui assistindo uma, da outra eu parava, não tenho que assistir mais um pedacinho. Muito legal, e ela conta muito bem explicada como começou a Guerra Fria, qual foi a influência da Rússia. Ela conta, ela desmistifica muito essa potência do Estado. Eu acabo vendo essa série, é uma série legal que tem muito documentarista, e acabei comprando 2 livros que ele explica como que os Estados Unidos influenciou em vários lugares, com a sua influência, que os Estados Unidos, que gosta de pagar da grande democracia, como eles tentaram influenciar na América Latina, na Ásia. E ele tem uma linha do tempo muito bem feita, que ela começa lá explicando a Rússia. Ela fala das crises do míssil entre os Estados Unidos, Cuba e a Rússia. Ela fala do início da Guerra Fria. Ela fala da guerra do Muro de Berlim. Ela explica o começo ali da guerra, da corrida pela bomba atômica. Fala do Oppenheimer. Assim, eu achei excelente. É claro, você assiste a série, tem que tomar um pouco de cuidado, porque você acaba falando, vai começar a Terceira Guerra Mundial quando eu desligar a televisão. Você fica um pouco nessa pegada, mas eu gostei muito da maneira que foi abordado, o jeito que foi abordado, o ângulo que eles tiveram e a linha do tempo que eles explicam todos esses fatos muito bem explicados. O Gorbachev, que foi um grande líder, fora a gafe que ele fez na Lituânia, e ele mostra nessa série a diferença que muitas pessoas, da nuance que as pessoas não fazem entre os oligarcas russos, a corrupção dos militares na Rússia e o povo russo, porque existia liberdade de imprensa na Rússia, existia manifestação contra a Rússia, e ele explica como tudo isso foi suprimido com propaganda. Então assim, eu achei excelente, muito, muito legal. Se você não conhece direito, profundamente a história da Guerra Fria, como se desenvolveu a questão da guerra, como que foi essa luta pelo armamentismo. Ele fala da loucura do Reagan, que queria criar o Star Wars para combater mísseis com laser. Então assim, eles explicam isso, e tem pessoas que viveram nessa época, que faziam parte do alto escalão do governo nessa época. Então assim, se você não conhece muito sobre a Guerra Fria, sobre a história da Rússia, e ajuda muito a entender lógico, não é isso que vai fazer, mas te compreender um pouco a mentalidade do Putin hoje em relação à Ucrânia, por que tanto que ele quer a Ucrânia. Então toda essa questão histórica muito bem complementada, uma linha do tempo perfeita, os fatos ali. Nossa, eu tive até arrepio quando chega na época do Muro de Berlim, a maneira como eles contam as imagens do muro. Cara, eu achei assim excelente. Então, se você tiver a oportunidade de assistir e o assunto te interessa, assista The Turning Point, está no Netflix. Muito, muito, uma das melhores séries que eu assisti até agora. E o último que eu queria falar, assisti ontem um documentário, que é o que ganhou o Oscar, na verdade, né, internacional, o último, que é o 20 Days in Mariupol, que é à medida que a invasão russa ela começa, tem uma equipe de jornalistas de ucranianos que eles ficam na Ucrânia e decidem não sair, eles ficam presos por uma série de situações lá na cidade de Mariupol, e eles decidem continuar o trabalho dele documentando toda a atrocidade. E não é uma série sensacionalista, porque você tem cenas muito fortes ali, assim, é um negócio provocante, mas pelo fato da guerra ter durado 2 anos, a gente esqueceu muita coisa. A gente já tá, agora tem a guerra do Hamas, e a gente, mas aí me voltou tudo aquele sentimento do começo, a maldade do Putin, assim, a falta de sabe, aquele cara não tem nada de humano dentro dele, o que ele fez com as pessoas ali na Ucrânia, a maneira, e como os jornalistas eles são ucranianos, eles estão em Mariupol, e Mariupol, para quem lembra, foi sendo sitiada, os caras foram chegando perto, destruindo o hospital, até que eles dominaram Mariupol, e eles contam
conta esses 20 dias dos caras lá com imagens, com... Cara, é chocante, você termina assim, é aquela coisa, você acaba meio mal, assim, você fala, o ser humano realmente é capaz do pior que existe. E, como eles falam na guerra, né, um documentarista ali fala que a guerra, ela mostra o pior do ser humano. Se o ser humano é bom, você vai ver a bondade dele exacerbada, mas se o ser humano tem uma coisa de ruim, não se surpreende, você vai ver a maldade também exacerbada. Então são duas séries que eu acho que são um filme e um documentário complementar que ajuda a gente a entender um pouco o que está acontecendo hoje na Rússia. Então, se você gosta do assunto, não perca a oportunidade. Caraca, eu vi essa daí, cara. Vou assistir agora. A minha dica, como sempre, não tem pensamento nenhum, ela é mais idiota. Mas eu resolvi matar a minha vontade de ser nerd e fui assistir Ghostbusters Frozen Empire, que tá no cinema. Curti, assim, você curte Caça-Fantasmas, é um filme legal, foi um fanservice, eu tô definindo como um fanservice que não parecia fanservice. Foi legalzinho, assim, apresentando os novos personagens dessa franquia e trazendo os velhos ainda. Então teve alguns motivos de alegria, assim, eu achei legal. Eu fui assistindo um dia que o cinema tava vazio, era domingo à tarde, tinha ninguém, então tava muito bom. Então, se você assistiu, foi fã do primeiro Caça-Fantasmas, eu recomendo fortemente você vai assistir, porque foi bacaninha, né? Ainda mais que voltou a ser Nova York, então é legal. E para finalizar, as dicas de sempre que a gente dá, doe sangue, né? Se você, não importa onde você esteja, se está no Canadá, procure no blood.ca, tem informações sobre quando, como, onde e fazer doação. E se você estiver no Brasil, existem os hemocentros e outros lugares do mundo, todos têm a oportunidade de você doar sangue. Doar sangue é uma obrigação de todo mundo, é um dever de todo mundo. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para Tuana Mesquita, que é a nossa ouvinte. Essa semana eu vi que ela postou uma foto dela, ela fez a 20ª doação de sangue dela aqui no Canadá. Então, muito legal, ela ganhou um PIN da associação, que tem lá uma gota de sangue e um 20zinho. Parabéns pra Tuana, muito massa, faça que nem ela, 20 vezes doando sangue, minhas pessoas, não é pouco não. Então, parabéns, grandíssimo parabéns pra Tuana. E o Bravoso Campeão dessa semana tem 3 candidatos, que é a esposa negacionista do prefeito lá de PC, o cara que foi baleado quando foi tentar comprar uma arma no meio da noite, e a menina com a arma, que levou uma menina de 21 anos que levou com a arma lá entrou com uma arma no colégio lá em Quebec. Eu não sei, tá difícil. Tá difícil aí, mano, deixa eu decidir isso aí, velho, porque tem muita coisa do Quebec, aí eu vou ficar meio enviesado aí. Não, mas tá, eu acho que a mina que levou a arma, cara, merece essa semana, que é muito tronga, cara. Essa não morreu porque não era o dia, viu, velho? Cara, imagina o problema que podia ter dado pra não faltar coisa. Que tonga, velho, pela madrugada. Tá aí, o Bravo campeão dessa semana, fica a jovem de Quebec que foi levar uma arma pra escola achando que ia intimidar os outros. Uma arma de brinquedo. Você sobreviveu porque não estavam a fim de levar para o lugar hoje. Pessoas, como sempre, a gente adora a companhia de vocês. Se vocês quiserem escrever pra gente, você pode mandar pro Instagram, Facebook, o Twitter e o Mastodon e o bom e velho contato @canadagora.com. É sempre bom interagir com vocês, então não perca essa oportunidade. Fale com a gente por ali. E eu quero mandar um abraço para todo mundo que notou o fiasco que foi o programa da semana passada, que eu acabei fazendo um upload do programa vazio, de 31 segundos, e várias pessoas entraram em contato comigo dizendo: acho que tem alguma coisa errada. Você não achava, tinha alguma coisa errada. O Tongo aqui que acabou fazendo o upload do programa com o programa vazio. Então um abraço pro Hugo e pro Varley também, que encontraram essa história, e pro nosso bom e velho Pedro Júnior, que também notou esse negócio. Então, muito obrigado, Pio, obrigado. E desculpe pela gafe. Desculpa a nossa falha. Então é isso aí, pessoas. Semana que vem, só lembrando, não tem programa semana que vem, porque esse que vos falo tem que trabalhar de novo. Então não vai poder estar presente. Mas a gente volta na semana seguinte. Deu, né, Super? Deu, valeu. Então, pessoas, fiquem em paz. Até mais. Abraço. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.